a questão que eu vejo é que, assim, a gente precisa ter claro qual é a essência da cultura e a base dessa cultura. Mas também tem uma ideia que a gente ouve, que é recorrente, de que essa transformação cultural ela é contínua. Então, tipo, tem uma ideia de que seja contínua ou tem uma ideia tipo, ela acabou, agora temos uma nova cultura, dá para reconhecer aqui uma nova cultura. Porque estamos sempre em transformação, então a nova cultura nunca chega. Como é filosófico, eu sei, mas mas eu vejo que a cultura que é diferencial competitivo é aquela cultura que se transforma, que evolui, na verdade, junto com a estratégia. Então, como a gente tem estratégias evoluindo e se transformando, e assim, a nossa conjuntura social é de um mundo em constante transformação. Então, a cultura ela vai se adaptando. A questão que eu vejo é que, assim, a gente precisa ter claro qual é a essência da cultura e a base dessa cultura. Então, eu gosto de trazer uns exemplos que eu vivi. Por exemplo, eu vou trazer da minha trajetória profissional. Eu vivia numa mesma empresa, 2 processos de transformação cultural. A empresa tinha algumas características e essência no seu DNA extremamente fortes. Vou citar 2: inovação e sustentabilidade. Responsabilidade social, tá? Que era a essência, o DNA da empresa. Então, o que a gente costuma trabalhar e o que a gente fez para trabalhar neste processo, e aí a adaptabilidade da cultura é a essência da inovação, ela tem que ser mantida, porque aquilo traz a característica, o DNA, aquilo que sempre foi receita de sucesso da empresa. Acontece que inovar em 1970 e inovar em 2020 são formas e comportamentos completamente diferentes que sustentam esta mesma essência e essa mesma crença. Então, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma, é inovação, né? Então, a gente entende qual é a base dessa inovação e trabalha comportamentos que evoluem, né, para se adequar a essa conjuntura social que também vai se transformando. Responsabilidade social é outro ponto, né? Por exemplo, no tempo passado, fazer a responsabilidade social, como a gente tinha uma sociedade com recursos muito escassos, né? A forma de fazer responsabilidade social, na sua grande maioria, nós, enquanto empresa, líamos isso, a nossa forma de fazer responsabilidade social era dando peixe. Hoje, como a gente tem uma abundância, entre aspas, aqui de recursos, né? O acesso aos recursos, eles são muito mais abundantes, a gente trabalha a mesma essência de responsabilidade social, mas muda o comportamento. Em vez de dar o peixe, a gente ensina a pescar. Mas a gente está trabalhando a essência da responsabilidade social, que é a preocupação com o outro, que é o olhar para a construção, né, de uma sociedade mais equilibrada, equitativa, enfim, para o bem-estar dos colaboradores da organização. Enfim, então eu trago esta característica, assim, não sei, Maria Cândida, e vocês tiverem contrapontos aí ou pensar diferente, podem me complementar aí com diferentes visões, mas eu gosto muito de trabalhar em cima dessa essência. Eu diria que como complemento, não como contraponto, que a cultura ela não pode ser legal, simplesmente. Ah, é legal trabalhar lá. A cultura deve ser mais assim ou mais assado, porque isso é o politicamente correto, porque está na moda. A cultura precisa ser uma alavanca, se não a principal, mas ela é o grande fator de diferenciação competitiva sustentável da estratégia. Então, a organização precisa ter como traço cultural, olhar para o mercado o tempo todo e se adaptar a ele. E aí, se você tem esse traço cultural, você nunca chega, como você falou. Como você falou, Marcelo, né, chegou do outro lado. O outro lado, no meio do caminho, ele vai sendo ajustado. Por isso que eu trabalho com uma imagem que é aquela imagem, vocês já devem ter visto, que é um peixão
E aí tem um peixe maior ainda, mas que é formado por um monte de peixinhos. E aí o peixão é a estratégia, e esse peixe ainda maior, mas formado por um monte de peixinhos, é a cultura. Ela é um monte de coisinhas. E aí a gente vai monitorando essas coisinhas para ver o quanto essas coisinhas estão convergentes com a estratégia. E a estratégia tem que estar adequada para o mercado. Toda vez que o mercado tem um ajuste, ou eu me antecipo a esse ajuste, eu ajusto a estratégia. Ajusto a estratégia, eu preciso olhar cada um dos meus peixinhos. Então, a gestão da cultura precisa ser uma coisa viva. Quando a gente fala da transformação, é assim, cara, tem um negócio que está indo muito para o outro lado. A gente precisa mexer ali drasticamente. Depois disso, você vai fazendo a manutenção do dia a dia, garantindo que a estratégia está sendo respeitada. Então, não chega de maneira contínua, mas tem um chegar nos traços principais que se queria ajustar.